Boa tarde, conselheiros, demais condôminos. Meu nome é Luiz Viana, eu sou o diretor executivo da Vorcon Auditoria e Consultoria. Estou aqui nesse vídeo fazendo uma gravação para apresentar a vocês o que seria o trabalho, né, de auditoria de prestação de contas em condomínios, quais são as normas que regem o trabalho, como é emitido o relatório, né, e o que é que fundamenta o que a gente chamaria da nossa opinião de auditoria em relação à aprovação ou não de contas conforme a análise da auditoria em relação à prestação de contas condominial. Primeiramente, meu nome é Luiz Viana, sou diretor executivo da Vorcon Auditoria e Consultoria. A Vorcon é uma empresa que atua no Brasil e em Angola, né, na área de auditoria, consultoria e treinamentos. Somos registrados no CRC, né, o Conselho Regional de Contabilidade, no CRA, temos registro no CNAE, né, no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, tanto para auditoria de indústrias e empresas em geral, quanto para empresas listadas na Bolsa, né, na Comissão de Valores Imobiliários. Atualmente nós estamos em diversos órgãos, aqui nos principais órgãos, né, dos conselhos de auditoria, de consultoria e de finanças, sendo eles atuando agora no IBRACON, estou assumindo agora na diretoria de capacitação profissional do Instituto Brasileiro de Auditores Independentes aqui da Bahia, né, a nona região. Estou atuando também no IBCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultores de Organização, representando o Nordeste. Estamos avaliando aí assumir o nacional ainda esse ano. Estamos também atuando, nesse caso, na vice-presidência do IBF Bahia, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, e atuo diretamente também no Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, como conselheiro, membro da Câmara de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia e coordeno a Comissão de Estudos Técnicos de Normas de Auditoria, né? Apesar de termos uma experiência vasta, né, tanto eu quanto o meu sócio Anderson Carvalho, viemos das chamadas Big Four, que é as grandes multinacionais de auditoria, com experiência aí de mais de 10 anos atuando em empresas de todos os portes e diversos segmentos no Brasil e no exterior, né? Já temos a empresa estabilizada, fundada lá em Angola e estamos trabalhando lá também. Então, após essa breve apresentação da empresa e de como a gente vem atuando, eu vou falar para vocês do que é o trabalho de auditoria, de prestação de contas e quais são as normas que embasam o trabalho. Normalmente, condomínio, ele não tem contabilidade em si. Então, ele está atuando com duas normas, né? Uma delas é a NBC TSC, né, que é as normas complementares. A NBC é a norma brasileira de contabilidade, né? Técnica complementar 4400, que é a chamada PPA, que é o procedimento previamente acordado. De maneira resumida, o PPA é um acordo que a consultoria ou a auditoria faz com o seu cliente sobre o que precisa ser trabalhado. A gente tem uma liberdade normativa para escolher o que é que precisa ser analisado. É o que normalmente é feito em condomínio e não emite um relatório de asseguração. A gente emite o chamado de relatório de constatação factual. O que seria isso, né? Nós analisamos, por exemplo, no caso dos condomínios, as evidências apropriadas e suficientes de auditoria, que são os movimentos, e tudo isso conforme regimento, conforme as atas, né, conforme as convenções dos condomínios. Então a gente analisa todas as despesas, verifica se tem as notas fiscais, verifica se tem os orçamentos, se está tudo aprovado nas atas, nas assembleias. Então, todo o trabalho de auditoria, conforme PPA, de auditoria de condomínio, que é uma análise das entradas e das saídas, né? A prestação de contas de receitas e despesas, ele é feito conforme isso e é emitido o que a gente chama de relatório de constatação factual. O que seria esse relatório de constatação factual? A gente está literalmente trazendo à tona, né, as evidências, através das evidências, dos extratos, dos documentos, as possíveis inconsistências ocorridas nessa movimentação que não estão de acordo com as melhores práticas de gestão, né? Então, devido a isso, essas inconsistências são levantadas e a gente consegue apresentar para a administração, de acordo com o nosso formato de relatório, baseado na análise de riscos, que a gente chama de riscos de alto impacto, de médio impacto e de baixo impacto,
essa avaliação da auditoria, apresentando os pontos identificados, apresentando os principais riscos e impactos, os impactos financeiros se aplicáveis. A gente apresenta a nossa recomendação, né, da auditoria sobre como melhorar e corrigir aqueles pontos. Solicitamos da administração uma resposta, né, em relação àqueles pontos e um plano de ação para que aquilo seja resolvido nos meses seguintes à nossa auditoria, que a ideia é que seja feita uma auditoria contínua nos condomínios. Fora isso, existe também o que a gente chama da NBC TA 800, né, que é uma norma de auditoria para relatórios específicos, né. Emitimos inclusive um documento técnico explicando um pouco melhor o que é cada norma. Isso pode ser disponibilizado para qualquer interessado, esse documento que nós fizemos, com base nas normas do IFAC e nas normas nas NBCTAs. Então a NBCTA 800 é um relatório de asseguração de acordo com um relatório financeiro específico, seja ele uma agência reguladora, seja ele um condomínio, né, que é prestação de conta de receita e despesa, ou algum outro relatório financeiro aplicável. E a gente emite um relatório de asseguração em relação àqueles números. Nesse caso, não é um relatório de constatação factual, mas sim uma opinião, né, do auditor relacionado a isso. Normalmente, para um relatório de auditoria, a gente diz se o relatório é o chamado relatório limpo, né, que é aquele relatório sem ressalvas. Temos o relatório com ressalvas, né, onde a gente coloca pontos que devem chamar a atenção da administração, e temos os relatórios adversos e os relatórios com a negativa de opinião. Para condomínio, a gente faz uma tabelinha que diz assim, olha, se o relatório ele é limpo, ele não tem, com base na nossa métrica, né, de análise de riscos e impactos, ele é limpo, quer dizer, o que ele seria esse relatório? Ele é aprovado as contas sem nenhuma ressalva. O que significaria isso, né? Significa que existe uma maior incidência de pontos de baixo impacto, né, de baixo risco, que não possuem efeitos relevantes na gestão do condomínio e nos seus fluxos de caixa. Quando a gente aprova contas, né, conforme a análise da auditoria com ressalvas, significa que houve uma maior incidência de pontos de baixo impacto, uma existência de pontos de médio impacto e pouca existência de pontos de alto impacto, né? No caso, nenhum ponto de alto impacto relevante, de forma tal que possa gerar um efeito que a gente chama de efeito pervasivo, quer dizer, um efeito que se espalhe por todas as administrações financeiras, que tenha o impacto de causar transtornos relevantes na gestão, nos controles e nos fluxos de caixa dos condomínios, sejam eles causados por erro ou fraude. Quando a gente não aprova, né, as contas do condomínio, esse é um ponto mais crítico, isso é derivado ao julgamento profissional do auditor, ele pode ser atrelado àquelas duas posições que a gente colocou, né, normalmente, ou uma opinião adversa ou uma opinião negativa, né. De maneira geral, a não aprovação, se ela for relacionada até ao que seria considerado uma opinião adversa, porque ele tem mais pontos de alto impacto, principalmente relacionados à administração não prover controles suficientes que permitam à auditoria obter evidências apropriadas e suficientes para a realização do trabalho, né? Então, a gente não consegue auditar o trabalho, não tem como, a gente não vai aprovar, porque não tem controle, não tem nada, nenhuma evidência apropriada e suficiente. Ou, é como se fosse uma negativa de opinião, mas também para condomínio a gente não aprovaria, a opinião da auditoria seria com pontos de alto impacto, principalmente quando em sua maioria eles têm pontos de alto impacto que a auditoria julgue que eles tenham efeitos relevantes na gestão dos fluxos de caixa do condomínio, sejam eles causados por fraude ou erro, ou mesmo um único ponto que possua um impacto tal que possa levar à não aprovação dessas contas. Então, na auditoria, de maneira geral, a gente usa um conceito chamado materialidade, que são essas distorções que causam impacto material nas contas. Tecnicamente, a gente tem essa adaptação para as contas de condomínio, que é um pouco diferente da análise contábil, não é? Contudo, tecnicamente, né, a gente tem que trazer essa orientação, né, para os condôminos. Espero ter sido claro o suficiente em relação a o que é o julgamento profissional e quais são os parâmetros técnicos que nos fundamentam a aprovar uma conta, a não aprovar uma conta ou aprovar ela com ressalva. O objetivo quem aprova ou não aprova é o Conselho Fiscal. Nós estamos dando uma opinião técnica,
relacionado ao nosso julgamento profissional, em relação à nossa análise de risco, em relação aos pontos identificados dos trabalhos. Então, espero que tenha sido claro em relação às normas aplicadas. Devemos saber que as normas de auditoria, ou cada tipo de relatório de financeiro aplicável, ele exige e demanda tecnicamente pro forma um modelo de resposta, um modelo de opinião, um modelo de forma escrita para os clientes. Então, espero ter contribuído e espero que para que vocês todos fiquem bastante claros em relação ao que é esse trabalho de auditoria e como essas evidências são utilizadas pela administração. A administração utiliza essas evidências para poder tomar as suas decisões, fazer as suas análises e tomar as devidas providências dos condomínios. Muito obrigado a todos.